Olá! Neste vídeo, em paralelo à série sobre o Novo Testamento, eu vou retomar o assunto da crítica textual. Realmente, muitos inscritos aqui do canal acabaram chegando por causa dos vídeos sobre crítica textual. Alguns, inclusive, por indicação do meu amigo Adolfo Euclair. E pode ser que estejam sentindo falta desse assunto por aqui. Mas, se você então realmente chegou aqui no canal interessado pela crítica textual, eu vou pedir que você dê uma conferida também nos vídeos sobre o Novo Testamento. Pode ser que eles ajudem você, auxiliem você e edifiquem você. E se você tem interesse sobre crítica textual, sobre esse assunto da crítica textual, e ainda não conhece o canal do Adolfo Euclair, eu vou deixar o canal dele aqui na descrição. Dê uma conferida lá, porque ele tem muito material, muito conteúdo sobre crítica textual por lá também. Adolfo, grande abraço para você, hein? Se você já acompanhou um pouquinho desta série aqui sobre crítica textual, você já sabe que a família 35 é um grupo de manuscritos nos quais o Dr. Pickering identificou a exata redação, a preservação da exata redação do texto original do Novo Testamento. A partir do seu trabalho de cotejo de manuscritos, o Dr. Wilbur Pickering identificou isso. Em outras palavras, segundo a teoria do Dr. Pickering, a exata redação do texto original do Novo Testamento foi preservada e pode ser encontrada nesses manuscritos desse grupo chamado de Família 35. Mas, para começar, vamos tentar entender o porquê deste nome, Família 35. E para isso, nós precisamos compreender que os manuscritos podem ser agrupados, eles podem ser separados por grupos. E essa separação por grupos, ela acontece por causa de semelhanças que esses manuscritos têm, especialmente em passagens chaves. Quando isso acontece, quando os manuscritos são separados em grupos, esses grupos recebem o nome de famílias. E como é completado, como é terminado, como é atribuído o nome desta família? A família recebe o nome do manuscrito mais baixo, de numeração mais baixa, que pertence a esta família. Cuidado! A questão da numeração dos manuscritos aqui não tem a ver com a datação dos manuscritos, tá? A numeração diz respeito ao momento em que aqueles manuscritos foram catalogados. Bom, só para ilustrar, nós temos aí bem conhecidas da crítica textual a família 1 e a família 13. Mas por que essas famílias têm este nome? Essas famílias têm esse nome porque o manuscrito minúsculo 1 e o manuscrito minúsculo 13, ou simplesmente o minúsculo 1 e o minúsculo 13, fazem parte de cada uma dessas famílias. Então, uma tem o minúsculo 1, ela recebe o nome de família 1. Outra tem o minúsculo 13, e ela recebe o nome de família 13. A família 35, que é uma família, um grupo de manuscritos dentro da tradição bizantina, ela recebe esse nome, então, você já entendeu, porque o minúsculo 35 é o manuscrito com menor número dentro da família. Na verdade, o minúsculo 18 também faz parte dessa família. Então ela poderia ser chamada família 18. E inicialmente o Dr. Pickering chamou ela assim. Mas o que acontece com o minúsculo 18 é que ele difere do padrão da família no livro de Apocalipse. Ou seja, ele não segue o padrão da família em todos os livros do Novo Testamento. O minúsculo 35, ele segue o padrão da família em todos os livros do Novo Testamento. Então foi esse o primeiro motivo pelo qual o Dr. Pickering preferiu o 35 ao 18 para dar nome à família e assim chamou a família essa família de família 35. Esse foi o primeiro motivo. Agora, para nós entendermos o segundo motivo pelo qual o Dr. Pickering chamou o seu texto de família 35, nós precisamos entender como esse grupo de manuscritos era chamado antes e continua sendo chamado nos círculos aí da teoria crítica, da teoria eclética. Um homem chamado Hermann von Soden, que trabalhou cotejando e classificando manuscritos, chamou esse grupo de manuscritos de KR. Na verdade é KR, por causa da letra grega chamada kappa. Mas vamos ficar com o KR aqui para facilitar. E para entender isso, então, agora vai ser importante nós revisarmos
o que já foi visto em alguns vídeos aqui do canal. E esse vídeo, então, ele faz uma retomada de todas essas coisas e apresenta um estudo mais condensado, uma espécie de resumo de vários outros vídeos aqui do canal. Então, para a compreensão desse vídeo, é de fato importante ter presente o conteúdo de outros vídeos. Eles vão aparecer aqui e eu vou deixar eles também na descrição, tá? Mas vamos começar então, e nós já vimos num outro vídeo que a teoria de Westcott e Hort a respeito do texto, né, ela pressupõe que teria havido lá no século IV uma recensão por Luciano de Antioquia, a chamada recensão luciânica ou luciana. Bom, você pode conferir maiores detalhes no vídeo respectivo, mas nós também já vimos que não existe nenhuma prova de que de fato o Luciano tenha feito essa revisão ou essa recensão do texto do Novo Testamento no século IV. Há evidências de que ele teria feito uma revisão do texto da Septuaginta, a tradução para o grego do Antigo Testamento. E a partir dessa ideia, a partir dessa evidência, é que o Westcott e o Hort apresentaram a ideia, ou a possibilidade, a hipótese, de que então o Luciano de Antioquia tenha feito a revisão do texto do Novo Testamento. Essa revisão do texto do Novo Testamento por Luciano deu origem ao texto que o Westcott e o Hort chamaram de texto sírio, que na verdade é o texto bizantino, o tipo de texto bizantino, né, que é identificada com a tradição bizantina. Esse texto decorrente da suposta revisão de Luciano no século IV seria a base da tradição bizantina. E o von Soden chamou esse texto de KX. Então, esse é um tipo de texto mesmo, esse é uma família, tá? Que é uma família que teria sido a origem, a base, segundo essa teoria, da tradição bizantina. O von Soden identificou mais famílias dentro da tradição bizantina, que ele chamou de K alguma outra coisa, né? K1, etc, etc. Mas aqui o importante é nós entendermos que dentro dessa grande tradição bizantina, ou a partir do texto KX, o von Soden teria então afirmado que o texto KR teria sido uma revisão de KX realizada no século XII. Agora, é importante nós percebermos o seguinte: KR é o grupo que contém a maior quantidade de manuscritos dentro da tradição bizantina. E isso então levou o von Soden a imaginar que esse grupo que tem a maior quantidade de manuscritos seria decorrente de uma revisão, de uma recensão realizada no século XII. Você notou a semelhança aqui? Uma suposta revisão, jamais comprovada, foi imaginada por Westcott e Hort no século IV, dando origem ao texto que von Soden chamou de KX. Uma outra revisão, menos comprovada ainda, foi imaginada pelo von Soden como dando origem ao texto que ele chamou de KR no século XII. Bom, justiça seja feita ao Westcott e o Hort. Pelo menos eles deram um nome ao revisor da suposta revisão. A gente já viu que não tem provas de que essa revisão tenha sido feita, né? Há apenas uma suposição, mas pelo menos eles deram um nome ao seu revisor, deram um nome ao editor responsável por aquela revisão. Já o von Soden não foi capaz nem mesmo de indicar quem teria sido a pessoa ou quem teriam sido as pessoas responsáveis por essa revisão ou essa recensão do século XII que teria dado origem ao texto KR. E para nós entendermos a forma de pensar do Westcott Hort e do próprio von Soden, um outro vídeo aqui do canal é importante. Eu recomendo que você assista então o vídeo sobre a diferença entre argumento genealógico e fluxo de transmissão. A teoria do Westcott e do Hort e do von Soden pressupõe que no início a transmissão do texto teria ocorrido de forma totalmente irresponsável.
os copistas não tinham nenhum tipo de cuidado, porque eles, de acordo com essa teoria, não consideravam que aquilo era a palavra de Deus, aquilo com que eles estavam lidando era a palavra de Deus. Eles entendiam que era um livro como outro qualquer, eram livros como outros quaisquer, e então copiavam de forma muito descuidada, e às vezes até as alterações teriam sido introduzidas de forma mal intencionada. Então, por isso, quando você identifica uma padronização no texto, essa teoria pressupõe que deve ter havido uma revisão. E aí nós vimos quais são essas duas grandes revisões. A revisão do século IV, do Luciano, e a recensão do século XII, né? A recensão luciânica pressuposta por Westcott e Hort, e a recensão do século XII, ou a suposta recensão do século XII, pressuposta por von Soden. Agora, de acordo com a teoria do texto majoritário e especialmente a teoria do texto original, a teoria do Dr. Pickering, né, da família 35, o texto, a história do texto é interpretada de uma forma completamente diferente. Primeiro, pressupõe-se que a transmissão do texto, o processo de cópia foi cuidadoso. A regra geral era o cuidado, porque os copistas estavam sim considerando que estavam lidando com palavra de Deus. E sobre isso, o vídeo sobre o cânon do Novo Testamento pode ser interessante para você compreender como a igreja, desde o começo, considerou o Novo Testamento como escritura, como palavra de Deus. Sim, nesse processo de transmissão, houve copistas descuidados, havia copistas até mesmo que não sabiam o grego, e houve sim alterações introduzidas por motivos maliciosos. Mas isso foi a exceção e não a regra. E isso aconteceu em manuscritos de pior qualidade. E esses manuscritos só foram manuscritos de pior qualidade, que foram então rejeitados pela igreja, né? Rejeitados pela generalidade dos irmãos. E esses manuscritos mais antigos que tiveram esse tipo de alteração tão drástica, a exceção e não a regra, eles só foram preservados pela falta de uso e pelas condições climáticas. Isso nós também já vimos num outro vídeo. O que nós percebemos então a partir dessa segunda forma de abordar o texto é um fluxo de transmissão normal. E as variantes, na verdade, são aberrações. Dê uma olhada na figura que eu já coloquei em outro vídeo e que eu vou colocar de novo aqui na tela neste vídeo. A parte central deste fluxo é identificada com a tradição de manuscritos bizantina, e o Dr. Pickering coloca a família 35 como uma linha que vem desde os autógrafos até o presente. Veja só o que o Dr. Pickering escreveu quando eu mandei para ele o roteiro desse vídeo, e eu vou citar isso textualmente. Para mim, a família 35 é o âmago, bem no centro do fluxo bizantino. O texto original, do qual todos os demais desviaram, cá e lá, uns mais, outros menos. Então aqui você pode interpretar essa figura com as palavras do próprio idealizador dessa teoria. Agora, é importante notar que quando nós falamos em fluxo de transmissão, num fluxo do texto, o que importa é o texto em si, é o tipo do texto, a qualidade do texto, e não necessariamente a datação dos manuscritos. Mas, falando em data, o minúsculo 35 também foi escolhido para dar nome à família por uma questão de data importante. E aqui nós temos o segundo motivo, então, depois de toda essa explicação, nós temos o segundo motivo pelo qual o Dr. Pickering deu ao seu grupo de manuscritos o nome de Família 35. Lembra que a revisão lá suposta pelo von Soden, aquela recensão, a segunda recensão então, teria acontecido no século XII e teria dado origem ao texto KR? Pois é, acontece que o minúsculo 35 é do século XI. E só isso então já lança por terra a teoria do von Soden. Adicionalmente, o Dr. Pickering fez a análise de diversas passagens do Novo Testamento
e nesta análise ele demonstrou que o texto da família 35 é antigo e independente, o que também faz cair a suposição do von Soden de que esse texto seria decorrente de uma revisão do século XII. Bom, por esse vídeo é só. O vídeo ficou um pouquinho comprido, eu sei, mas foi necessário fazer uma recapitulação de muitas coisas que a gente já tinha visto. E esse vídeo, então, ele condensa todo o conhecimento e ele se apresenta como uma explicação mais profunda e mais qualificada para que você consiga entender a teoria do Dr. Pickering e consiga entender a qualidade do texto da família 35. Se você aguentou até aqui, então, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo e de deixar o seu comentário. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.